Não estranhe, porque nós vamos estar detalhando sempre alguma coisa a mais. Mas antes de começar o estudo hoje, irmãos, deixa eu falar para você que não veio na terça-feira na nossa reunião ministerial. Alguns queriam e não puderam, outros puderam, mas não queriam. Independentemente de onde você se encaixe, eu queria que você também fizesse parte do nosso projeto. Irmãos, eu falava aqui na terça-feira que o Senhor me deu um direcionamento para esse ministério e nós vamos colocar em prática. A partir de agora, a Assembleia Mundial Evangélica, a AME, terá como seu enfoque principal preparar os nossos membros, obreiros, o nosso povo para o dia do arrebatamento. Não que não fizéssemos isso antes, mas tínhamos outras bandeiras para batalhar. Nossa missão sempre foi falar do amor e da sabedoria de Deus. A sabedoria para viver bem aqui na terra. O amor que representa a graça de Deus para a nossa salvação. Então essas bandeiras sempre foram muito claras para o nosso ministério. Mas a partir de agora elas vão ficar em segundo plano. Não que não falemos mais de sabedoria, jamais deixaremos de falar do amor de Deus, mas entenda, nosso enfoque principal vai ser preparar aqueles que acreditam no reino de Deus para o grande dia. Há em nós uma certeza de que esse momento se aproxima e nós não somos daqueles que querem religião mais do que o reino, não. Nós queremos o reino mais do que a religião. Por isso que nós aqui na AME não nos importamos com títulos, com cargos, embora os tenhamos. Por essa razão nós temos dito ao longo dos anos que é mais importante ser do que ter, do que fazer. Porque o ser, por natureza, vai se expressar no fazer e vai atrair o ter. Mas nós sabemos que há muitos que vêm à igreja, que passam a se congregar e não têm nenhuma visão de reino. Muitos vieram aqui, queriam ser obreiros, queriam ser pastores. Eu, por exemplo, recebi um rapaz que uma vez, por ser meu amigo, queria já ser pastor. E eu falei, você entendeu errado? Não importa a nossa amizade, a obra de Deus é outra coisa. E eu fiz de tudo para que mesmo aqueles que caíram e pecaram tivessem oportunidade de serem resgatados e salvos. Nem mesmo os que nos perseguiram, nem mesmo os que nos maltrataram, nem mesmo aqueles que nos denigrem até hoje, jamais foram maltratados aqui nessa igreja. Jamais. Mas a hora é agora de preparar os que de fato querem salvação, de fato querem compromisso com Deus. Porque quem não quiser, infelizmente, ficará para trás. E não que nós venhamos abandoná-los, não é isso. A igreja continuará de portas abertas, nós continuaremos orando por aqueles que nos pedem, continuaremos atendendo aqueles que nos buscam, mas o nosso enfoque principal será exatamente preparar os que querem o encontro com o Senhor. Amém? E esse estudo também faz parte desse projeto. Por isso, não veja apenas como um mero papel. De fato, aprenda, anote o que de mais importante Deus falar com você. Anote as dúvidas que venham a surgir. Não se prive de vir a mim e perguntar e tirar qualquer dúvida. Se eu não souber te responder na hora, diga para o seu irmão, você sabia que o pastor não sabe tudo? Sabia, né? Porque tem gente que vem a mim achando que eu sou Salomão.
Não, irmão, tem coisa que eu não faço ideia. Eu vou pesquisar, eu vou orar, vou ler na Bíblia, vou consultar outros pastores. Eu não tenho nenhuma vergonha de aprender. O que eu não sei, eu pergunto. Então, se eu não souber te responder, eu vou buscar a resposta junto com você até nós encontrarmos. Amém? Glória a Deus. Está entendido isso? Então vamos aqui então à terceira parte do nosso estudo, redescobrindo os mandamentos do reino, parte 3. Vamos detalhar o que falamos na parte 2, vivendo sob, quer dizer, debaixo da autoridade do reino de Deus. Nós falávamos, irmãos, que a igreja é uma embaixada. Eu tentei explicar o que significa embaixada, que é uma representação legalizada de um país em outro país. Expliquei sobre para que isso existe. Expliquei que existe embaixada, existe consulado. Enquanto a embaixada trata das questões do país, o consulado trata das questões dos cidadãos que estão ali. Então, se você está em outro país e você tem problemas naquele país, você vai até o consulado. Mas quando é uma questão de países, se trata com o embaixador. Tá claro? Expliquei sobre isso. Expliquei também que a igreja do Senhor funciona na terra como uma embaixada. Então ela trata diretamente dos negócios do reino, mas também trata, dos cidadãos do reino. Você entende? Tá claro isso? Por esse motivo, nós precisamos entender a diferença entre igreja e templo. Templo será sempre prédio. Igreja será sempre reunião de pessoas. Por isso que a Bíblia chama a nós, nos dá a designação de templo e morada do Espírito Santo. Nós representamos um templo, um prédio, um edifício, uma casa, uma morada. Mas quando se trata da igreja, nós precisamos entender que só é igreja quando há ajuntamento de pessoas. Isso está claro para você? Templo fala do prédio onde a igreja se reúne e fala também de nós como templo e morada de Deus. Mas quando diz igreja, só é possível ser igreja ajuntamento. Tá claro? Amém. Falhou aí? Tá só falhando ou falhou uma vez só? Uma vez, então deixa de sobreaviso. Se falar de novo, usaremos o próximo. Vamos então aqui em Mateus capítulo 16. Iremos ler o verso 18 e 19. Você já está vendo isso, que está com a apostila na mão, mas o pessoal em casa, para poder acompanhar ou pelo menos anotar. Mateus 16, verso 18 e 19 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei o quê? Falhando? Melhorou? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Eu sei que esse texto dá a impressão de que o Senhor Jesus estava falando especificamente e unicamente com Pedro. Por essa razão que hoje eu acrescentei mais um texto, que é para você não ficar em dúvida quanto a isto. Mateus também, no capítulo 18, do verso 18 ao 20, que diz, o Senhor também disse, Jesus falou: em verdade vos digo que tudo o que ligardes, e aqui ligar, irmãos, fala de concordância, daquilo que é concordado, daquilo que é proposto, designado na terra, será o quê? Ligado no céu. E tudo
o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, pastor, quer dizer que eu mando no céu? Não. Porque isso só é possível fazer estando em aliança com Deus, estando em congregar-se, em congregação, em eclesia. E é óbvio que você estando em aliança com Deus, você só vai ligar na terra coisas que agradam a Deus. Você só vai desligar na terra coisas que desagradam a Deus. Então, por exemplo, quando nós oramos em favor de um irmão enfermo, estamos ligando na terra a concordância de cura para alguém. E se isto é feito em aliança, e amor, e fé, tem o respaldo da autoridade do rei. E do céu, a ordem vem para que na terra seja cumprido. Tá claro? Isso ficou claro, irmãos? Isto será feito por meu Pai que está nos céus. Está claro quem é que dá ordem? Jesus disse bem claramente, não há sombra de dúvida, essa autoridade vem do meu Pai que está no céu. Verso 19. Também vos digo que, se dois de vós, olha aqui, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então não há contradição, não há dúvida. O que Jesus falou a Pedro, ele agora repete para a igreja, para todos eles, a mesma autoridade. E por que isso? Verso 20. Porque onde estiverem dois ou três, olha aí a palavra assembleia, reunidos, é assembleia. Em meu nome, é uma assembleia reunida sob a autoridade de Jesus. Aí estou eu, disse ele, no meio deles. Está falando de igreja. Dois ou três que se reúnem sob a autoridade dele. É igreja. Se é igreja, é corpo. Se é corpo, ele está presente. Isso está claro? Pastor, por que não acontece milagre? Irmãos, milagres estão acontecendo. Mundo afora, na casa do Senhor, no campo, na rua, milagres estão acontecendo. Mas eles acontecem na vida de quem? De quem crer, de quem confia. Os milagres são para hoje. Amém? Nós devemos vivenciá-los. Mas qual é a maior dificuldade? Medo. Nós temos muito mais medo do que fé. É bem simples. É muito fácil ter fé quando as coisas estão boas, estão bem. É muito fácil você acreditar que tudo vai dar certo quando tudo já está dando certo. Mas como é passar pela prova? Hoje, alguns olham para a minha vida, analisam a minha vida, da minha família, e acham que foi assim, que as coisas mudaram. Não foi. Foi muito duro, foi muito difícil. E muitas vezes, os obreiros me socorreram, irmãos. Teve obreiro aqui que já me ajudou a comprar gás. Viu, Nivaldo? Porque eu não tinha o dinheiro do gás. O obreiro me socorreu. Foi só uma vez, não. Entende? O que é chegar o dia do aluguel e a pessoa bater na porta e você não ter o dinheiro? Já passou por isso? Eu já, e não foi só uma vez. Sabe o que não é ter dinheiro para coisas básicas? Eu já tive situações assim.
Mas eu não desisti naquela época. Eu continuei caminhando e acreditando, um dia isso vai mudar. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não nos abandonou. Vai mudar. Amém? Agora, as coisas estão um pouco melhores. Mas eu ainda não desisti. Porque Ele me prometeu coisas maiores. Então eu não desanimo, porque se lá atrás, sabe quando as pessoas falam a época das vacas magras? Se lá atrás Ele me socorreu, não foi Deus não, pastor, foi os obreiros que tiveram pena. Foi nada, foi Deus. Porque se não é Deus, não há aliança. Se não há aliança, não há amor. Foi Deus. Se Ele socorreu lá atrás e me fez chegar até aqui, Ele me fará passar e chegar até onde Ele prometeu. É assim que eu creio. Por isso eu não desanimo. Por isso eu não desisto. E quando eu não desanimo, entenda a expressão que eu quero dizer, não desanimar. Não é sentir desânimo. Sentir desânimo eu já senti muitas vezes. Se eu fosse contar aqui quantas e quais casos, você ia chorar. Mas quando eu falo não desanimar, é não desistir mesmo. É não parar. É não fraquejar. É como disse Paulo. Vou parafrasear. Nós estamos na peia, mas não morremos não. Ainda estamos aqui. Amém? E vamos seguindo. Diga graças a Deus. Paulo não disse como eu falei, tá claro, né? Eu estou usando aqui parafraseando o apóstolo. Ele faz uma extensão de lutas, dizendo, né? Aflitos, né? Acha aí para mim não falar de maneira tão frouxa, tão vaga, né? Esqueci aqui a exatidão desse texto, mas eu vou já achar, os obreiros me ajudam aí na memória. Então tá claro, para que o reino? Para que o reino? Para que nós fôssemos resgatados de volta para Ele. E enquanto esse dia não chega, a autoridade dele nos é emprestada para que nós possamos fazer conforme o que Ele quis. A cultura do reino, vamos rapidamente aqui. Atos dos Apóstolos, verso 42 ao 44, que diz: e perseveravam, olha aqui a palavra-chave, perseverança. Significa não desistir, significa não desanimar, significa não parar, não voltar atrás, é continuar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles se mantinham fazendo o que os apóstolos ensinavam, irmãos. Quantas vezes eu já alertei aqui vocês de tomarem cuidados para não estar seguindo o que outros ensinam. Tomar cuidado com essas modas, sabe, doutrinárias que aparecem. Vez por outra aparece uma moda doutrinária. Um dia desse alguém me perguntou sobre o movimento pentecostal. Eu falei, eu sou pentecostal. Nascido na Assembleia de Deus, meu filho. Eu sou pentecostal desde a minha nascença na fé. Depois passei por outra igreja, por 2 outras igrejas, mas sou pentecostal desde sempre. Eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito em milagres, acredito no dom de línguas, acredito, sabe, que Deus faz maravilhas. Isso é ser pentecostal. Amém? É acreditar em tudo isso. Mas o movimento que está sendo feito hoje, eu digo, é estranho para mim. Eu prefiro não opinar, porque eu tenho receio de pecar contra Deus e contra meus irmãos. Mas é estranho para mim. Eu vi algumas imagens de culto, irmãos, que muito mais parecia, certo, uma sessão espírita. Um negócio estranho. O requebrado do povo, balançado dos ombros, um negócio meio estranho. Eu digo, não é o meu costume não.
Eu nasci na Assembleia de Deus e o pentecostalismo nem de longe é isso aí. Os cultos eram, sabe, com ordem e decência. Eu estava vendo uma cena, irmão, o irmão pelo menos estava na descrição do vídeo, eu não estou ironizando, nem estou chacotando nem zombando, estou falando da minha exclamação, da minha, né, ação de ficar surpreso, tá? Que o irmão estava com a unção do helicóptero, foi assim que estava no vídeo, a unção do helicóptero, e era o irmão balançando os dois braços. Uma coisa eu sei, irmão, a velocidade era alta, e ele passou pertinho de um, passou pertinho de outro, e eu já imaginando, se isso pega no pé do ouvido de um, é um receba com força, porque vai ser um tiro e uma queda, e é estranho para mim, como deve ser estranho para muitos, os nossos corinhos, né? Os nossos louvores, deve ser estranho para muitos também, mas o que eu quero que você entenda é, você deve ficar naquilo que Deus te chamou. Não fique querendo misturar coisa, doutrinas, ensinamentos, porque senão daqui a pouco você está confuso, porque um disse uma coisa, outro disse outra, e você pode ser confuso. Está me entendendo? Sim ou não? Ok.